Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula eu quero falar com vocês sobre caracterização de transformações lineares. Ou seja, a gente vai ver aí uma maneira da gente caracterizar e melhor interpretar aí as chamadas transformações lineares. Bom, para motivar aqui essa caracterização que a gente faz, né, eu quero trazer aqui o exemplo de uma função, né, no caso aqui a função que sai do R2 chega no R2, definida aí por t de xy igual a x mais y na primeira entrada e x menos y na segunda, né? E não é difícil ver aí que essa função ela é uma transformação linear, tá ok? Bom, para a gente ver como que vai ser essa caracterização de transformação linear, né? Eu vou estudar primeiro, né, como que essa transformação age numa base do espaço R2, né? A gente sabe que o R2 ele é um espaço vetorial, né? E eu vou escolher aqui uma base, né? A fins de simplicidade, eu escolhi aqui a base canônica, mas você poderia escolher uma base qualquer aí pro R2. E eu quero responder a seguinte pergunta, né? Como que essa transformação age nos vetores dessa base, né? Como que essa transformação age? Pra você saber como que uma transformação age nos vetores de uma base é muito simples. Você tendo a expressão algébrica dela, que é o nosso caso aqui, né? A gente tem uma expressão algébrica ali, t de xy igual a x mais y e x menos y. É só você aplicar essa função, né? No caso aqui, transformação, nesses vetores da base, né? Então, se a gente aplicar aqui, por exemplo, o t no vetor 1 e 0, né? O que a gente vai obter? Como o t de xy na primeira entrada ele soma o x com o y, na segunda ele subtrai e faz o x menos y, então aqui na primeira entrada eu vou ter 1 mais 0, e na segunda entrada eu vou ter aqui 1 menos 0. E eu vou ver aqui o quê? Que a t ela age no vetor 1, 0, levando ele no vetor 1 e 1. Né? Então, a gente consegue aqui descobrir o que a transformação faz no primeiro elemento da base. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, né, no segundo vetor da base. Eu vou perceber o quê? Que o t do 0, 1, ele vai ser aqui o 0 mais 1 e vai ser aqui o 0 menos 1 na segunda entrada. Que isso aqui vai me resultar no vetor 1 e menos 1. Né? Então, o que acontece aqui? Se eu considero aqui a base B, então, como sendo a base formada pelos vetor 1, 0, 0, 1, né? Eu sei que essa base, né, ela vai ser levada pela transformação T num conjunto. Quem que vai ser esse conjunto? Vai ser o conjunto A, formado aí pelos vetores 1 e 1, e pelos vetores 1, menos 1. Né? Uma pergunta interessante que a gente poderia fazer aqui é o seguinte: bom, eu tenho uma transformação linear, apliquei ela nos vetores da base, né, que no caso aqui foi 1, 0 e o 0, 1, que é a base B, e foi levada aí num conjunto formado pelos vetores 1, 0, 1 e 1, quer dizer, e o vetor 1 e menos 1. Né? Uma pergunta interessante é: será que esse conjunto A que eu obtenho aqui é base? Essa é uma pergunta bem interessante, tá? Eu vou adiantar um pouco aqui, né, para responder essa pergunta, mas basicamente nem sempre. Em alguns casos é base, em alguns casos não é base, tá bom? Então aí vai depender de característica que uma transformação linear pode ter. Então, quando a gente começar a estudar as propriedades das transformações lineares, os tipos diferentes de transformações lineares, a gente vai voltar a estudar a gente vai ver, né, vai estudar um pouco mais afinco para responder essa pergunta aí, tá? Nesse exemplo em particular, né, o vetor 1 e 1 e o vetor 1 e menos 1, eles são linearmente independentes, como eu estou no R2, né? Esse conjunto aqui ele forma uma base, mas isso é um caso específico desse exemplo específico que eu estou considerando, tá bom? Em geral, nem sempre o conjunto A vai ser uma base, tá? Às vezes o A nem vai ter vetores não nulos. Pode ser, por exemplo, se eu tivesse a transformação nula, eu teria aqui dois vetores nulos, né? Porque a transformação nula leva qualquer vetor no vetor nulo. Então, ela levaria tanto 1, 0 quanto 0, 1 no vetor 0, 0 e 0, 0. Então, tem essa questão aí também. Tá? Então, nem sempre. Esse já é um exemplo de que transformação linear nem sempre leva base em base, né?
Que o conjunto A formado por dois vetores nulos, evidentemente, não pode ser base, né? Uma base não pode ter vetor nulo e nem pode ter vetores um igual ao outro, né? Bom, mas voltando aqui, né? Então a gente percebe o quê? Que a transformação linear, né? Esse exemplo específico aqui que a gente está considerando, ele leva a base 1, 0, 0, 1 nesse conjunto A aí com esses dois vetores, né? Que a gente pode ver. Bom, uma pergunta que a gente pode fazer agora é a seguinte, né? Será que existe alguma outra transformação que age dessa mesma forma nessa base? Ou seja, será que existe uma transformação linear que também leva 1, 0 no 1, 1 e o 0, 1 no 1 menos 1? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque eu sei que essa transformação leva, mas será que não existe alguma outra que também leva o 1, 0 no 1, 1 e o 0, 1 no 1 e menos 1? Ou seja, que leva o conjunto B no conjunto A? A base B no conjunto A? Bom, vamos assumir que exista tal transformação, né? Vamos assumir que exista tal transformação. Sei lá, suponha que tem alguma S que sai aí do R2 e chega também no R2, né? E vamos assumir que essa S, ela seja uma transformação linear. Eu não sei a expressão algébrica dela, a princípio. Eu só sei que S é uma transformação linear, né? Mas vamos assumir por um momento que essa transformação linear ela age da mesma forma na base. Em que sentido? Essa transformação S leva o vetor 1, 0 no vetor 1 e 1 e essa transformação leva o vetor 0, 1 no vetor 1 e menos 1. Tá? Então vamos assumir que S age dessa forma aí nesses dois vetores, né? Será que S de x é uma transformação diferente de t? Bom, eu não sei, né? Mas vamos ver o que é o S de x. O que o S faz no vetor genérico xy, né? Então, vamos considerar aqui, ó, seja U igual a xy pertencente a R2, um vetor genérico. Um vetor genérico. A gente sabe o que, pessoal? Que sendo xy um vetor genérico do R2 e 1, 0 e 0, 1 formando a base canônica, pelo fato, né, de ser base, né, essa base canônica ela é uma base, então a gente sabe que esse vetor xy, né, é um vetor genérico, mas uma vez que você fixe ele, ele pode ser escrito de maneira única, como combinação linear da base, né? Então, o vetor xy eu consigo escrever ele como combinação única, né? Combinação linear dessa base canônica, né? Como é a base canônica, é muito simples a gente escrever um vetor como combinação dela, né? A gente sabe o quê? Que é só eu escrever aqui o vetor xy como sendo a soma dos vetores x0 e 0y, que eu também posso escrever como sendo x vezes 1, 0 mais y vezes 0, 1. Veja que nessa brincadeira aqui, aparece aqui o vetor 1, 0, o vetor 0, 1, e eu tenho uma soma com multiplicação por escalares, um dos escalares aqui agora são xy, e isso aqui forma uma combinação linear, né, que resulta exatamente aqui no vetor x e y. Né? Então, o que isso significa? Né? Se eu quiser calcular o S de xy, né, o S de xy, eu posso trocar xy por essa combinação linear que eu tenho aqui, tá? Quando eu fizer isso, vai ficar o quê? Vai ficar o S de x vezes 1, 0 mais y vezes 0, 1, né? Bom, e eu sei que S é uma transformação linear, né? Eu estou assumindo que S é uma transformação linear. Então, eu estou assumindo S uma transformação linear que age na base B igual àquela transformação T. Né? A pergunta é, será que S pode ser alguma coisa diferente de T? É isso que a gente quer descobrir. Como S é transformação linear, né? Por propriedade de S ser transformação linear, né? Pela definição de transformação linear, eu sei que a S abre na soma e deixa escapar os escalares. Ou seja, eu posso abrir isso aqui na soma, né? S dessa soma é a soma dos S aplicados nesses vetores. Então, isso aqui fica S aplicado no X que multiplica 1, 0, mais S aplicado aqui no Y que multiplica 0, 1. Tá? Como o XY aqui dentro do S está agindo como escalar, multiplicando o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1, e S é transformação linear, eu posso tirar o X e o Y para fora, né?
pela definição de transformação linear. Então, isso aqui vai ficar x que multiplica S de 1, 0, mais y que multiplica S de 0, 1, né? Mas S é uma transformação linear que eu estou assumindo que age na base B igual a transformação T, né? Ou seja, leva o 1, 0 no 1, 1 e o 0, 1 no 1 em menos 1, né? Então, quer dizer aqui que eu posso, então, trocar, né? Eu posso aqui, então, trocar o S de 1, 0 por 1, 1 e o S de 0, 1 por 1 em menos 1, né? Que é o que está dado exatamente aqui, né? Então, isso aqui vai ficar igual a x que multiplica o S de 1, 0 é 1 e 1, mais y que multiplica o S de 0, 1 é 1 e menos 1. E isso aqui vai acontecer o quê? Multiplicando x pelo vetor 1 e 1, eu vou ter o vetor x e x, né? E multiplicando o y pelo vetor 1 e menos 1, eu vou ter o vetor y e menos y. E agora eu posso somar, né? Eu posso somar esses vetores aqui, que eu vou ter aqui o x mais y e o x menos y, né? Ou seja, o que a gente obtém, então, no fim das contas? Que S de xy, né? Que S de xy é igual a x mais y e x menos y. Vejam vocês, né? Que eu consegui chegar na expressão do S de xy. E olha que coincidência, né? Ou não é coincidência, será, né? Mas a gente pode ver o que aqui? Você vê no slide aí, você vai ver que S de xy tem a mesma expressão que a T de xy, ou seja, é a mesma transformação, né? Então, veja vocês, se eu pegar uma outra transformação que age na base B igual ao T, não tem saída. Essa outra transformação vai ser igual a T. Então, nesse exemplo aqui, a gente consegue perceber o quê? Que só vai existir uma única transformação linear que está levando o 1, 0 no 1, 1 e o 0, 1 no 1 em menos 1. Né? Essa é a conclusão que a gente tira aqui nesse exemplo, né? E isso é bem interessante, né? Porque se eu sei quem é a expressão da transformação, que é o que eu sabia no caso da T, né? Eu tenho a expressão dela, eu consigo descobrir o que a transformação faz numa base, por exemplo, né? É só eu aplicar a transformação nos elementos dessa base. E por outro lado, se eu tenho uma outra transformação S e eu sei o que ela faz numa base, eu consigo recuperar a expressão algébrica dessa transformação, né? Então veja que esse exemplo está sugerindo para a gente o quê? Que é equivalente você ter a expressão algébrica de uma transformação linear. Isso é equivalente a você saber o que essa transformação linear faz numa base. Numa base. Professor, mas e se B não fosse base? Bom, se B não fosse base, o que poderia dar errado aqui nessa conta que a gente fez? Se B não fosse base, você poderia ter um problema aqui, né? Ó. Porque eu peguei um vetor xy do R2 genérico aqui e eu escrevi ele como combinação linear dos elementos da base. Então é aqui que entra o fato da base ser crucial. Por quê? Se o B fosse um conjunto que não fosse base, poderia ser que esse conjunto não gera todo o espaço. Então, poderia ser que esse vetor xy, dependendo do vetor que você considerasse aqui, eu peguei um vetor genérico, mas poderia fixar um valor aí, tipo, sei lá, o vetor 1 e 5, o vetor menos 3 e 1000. Então, você poderia pegar um vetor genérico. E se o B não é base, pode ser que, né, esse vetor não estava no gerador dessa base. Aliás, desse conjunto, né? Que a base é um conjunto gerador sempre para o espaço todo. Agora, se não for base, poderia ser que o conjunto não fosse gerador. Então, poderia existir um xy desse, na qual você não conseguiria escrever como combinação linear do conjunto. A gente tem que garantir que a gente consegue escrever um vetor genérico como combinação linear de um conjunto se esse conjunto é uma base. Né? Porque a gente sabe que base sempre é um conjunto que gera o espaço todo, né? Então, a gente consegue fazer isso. E o fato da base ser um conjunto LI garante pra gente o quê? Que, na verdade, eu vou conseguir escrever isso aqui sempre como combinação linear de maneira única. Não vai existir outro valor que eu coloque aqui e aqui que vai me dar o valor xy, né? Então, essa é a importância, né, da base, ser um conjunto gerador e ser um conjunto LI.
Ou seja, eu sempre consigo escrever o vetor como combinação linear dos elementos da base e de maneira única ainda. Okay? Então, é crucial nessa análise que a gente faz aqui, a gente ter o conjunto como sendo uma base. Né? Bom, a gente viu isso aqui para esse exemplo, né? Que a gente tem aqui aí no slide, né? Que é o t de xy igual a x mais y e x menos y, né? E, claro, aqui uma transformação do R2 no R2. Mas se eu pegasse um espaço vetorial U qualquer, um espaço vetorial V qualquer e uma transformação linear genérica, será que eu também consigo caracterizar, né, essa transformação apenas sabendo o que ela faz numa base, por exemplo? Isso, na verdade, pessoal, não acontece só nesse exemplo, e sim vai ser verdade. Isso vai valer para toda transformação linear que a gente considera aqui, tá bom? Então, né, que é respondendo basicamente essa pergunta aqui, né? Será que seria possível definir uma transformação sabendo apenas como ela age numa base? Aqui, transformação, estou pensando em transformação genérica, tá? Com espaço U e V e sabendo como ela age numa base, tá bom? Bom, então isso é verdade e, na verdade, isso é um teorema, tá? Que é o teorema que caracteriza a transformação linear, né? Que diz que se você souber o que a transformação linear faz numa base, você consegue aí ter unicamente determinada a sua transformação linear, né? Então, basta você analisar ela na base, né? Então, isso vai ser uma coisa muito útil também pra gente, né, pessoal? Por quê? Às vezes, você tem a expressão algébrica, né? E você consegue, por exemplo, analisar se essa transformação vai ser uma função injetora, sobrejetora, manipulando a expressão algébrica dela, né? Mas a gente vai ver depois, mais pra frente, que em muitos casos é muito mais fácil você restringir a análise da transformação olhando apenas para os elementos da base, né? Porque como a transformação vai ser caracterizada apenas pelo que ela faz no elemento da base, né? Você tem essa opção de caracterizar, você pode caracterizar ela pela expressão, né, algébrica, mas a gente está vendo aqui agora que você pode caracterizar ela também sabendo o que ela faz na base. E como se você tiver, por exemplo, um espaço de dimensão finita, que é o que a gente está considerando aqui, então você tem ali uma quantidade finita de vetores, que se você sabe o que essa transformação faz nesse vetor, você consegue tirar e extrair todas as informações que você precisa da sua transformação. Como, por exemplo, saber se ela é injetora, sobrejetora, saber aí as propriedades básicas dessa transformação linear. Então, essa caracterização é uma ferramenta que a gente vai ver que é muito útil para a gente estudar as transformações lineares, né? Analisar o que ela faz aí na base. Bom, então, o que diz esse teorema aqui, né? Ele diz o seguinte: seja U e V espaços vetoriais, né? Se B é uma base, né? Se B é uma base, for uma base de U, e se A, veja que A, que eu estou pegando aqui um conjunto que tem N vetores, ou seja, a mesma quantidade de vetores da base, tá? Só que tem o A, ele está onde? Ele está em V. Então, veja, e eu vou ter aqui a transformação que vai sair de U em V, né? Então, U vai ser meu domínio, V vai ser meu contradomínio, B é uma base de U, do domínio, e esse A vai ser um conjunto no contradomínio, ok? Mas o A, ele não precisa ser base. Aliás, o A não precisa ser LI, pode inclusive ter vetores nulos e vetores iguais. Então, assim, A é apenas aí um conjunto aí ordenado do meu contradomínio. Tá? Então, eu não estou fazendo restrição nenhuma sobre o conjunto A. E sim, eu estou fazendo restrição sobre o conjunto B, que ele tem que ser base, né? Conforme a gente viu no exemplo ali, tem uma razão aí para a gente considerar o B como sendo base, tá? Então, o que diz esse teorema, né? Se você tem em B uma base e A um conjunto, então existe uma única transformação linear que sai de U e chega em V, que vai levar cada elemento da base em cada elemento desse conjunto A. Então, se eu te der uma base, te der um conjunto, você sabe, né, claro, os dois com a mesma quantidade ali de vetores, que vai existir uma única transformação, né, que leva os vetores U's nos vetores V's, né, os U's da base B e os V's aí, os vetores do conjunto A que está no contradomínio V. Bom, como que a gente demonstra esse teorema, né? Vamos fazer aqui a demonstração dele, tá? Bom, veja que eu preciso aqui fazer várias coisas, né? Esse teorema fala que ele existe uma transformação. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que
Uma vez fixado essa base e esse conjunto A, né, que está na minha hipótese do teorema, ele é dado, né, então ele fala, ó, seja B aí, seja U e V espaços vetoriais, né, se B é uma base e A é um conjunto, ele fala que existe a transformação. Então eu vou ter que fazer o quê? Construir uma transformação linear. Ter que construir uma transformação linear, né, e provar que é uma transformação linear. Então eu vou ter que construir uma função, né, provar que é a função, que está bem definido isso, provar que essa função é transformação linear e provar que ela leva cada UI em VI. E por fim, provar que é a única, essa transformação que eu vou definir vai ser a única que faz isso. Não vai existir nenhuma outra. Tá? Então, a gente tem várias coisas para fazer aqui. Né? Então, primeiro que eu quero fazer é construir uma função, né? Ou uma lei, uma regra aí a princípio, né? Que associa elementos de U a elementos de V. Tá bom? Isso é o que eu vou fazer. Vou construir uma regra que associa elementos de U a elementos de V. Depois vou provar que isso é função. Depois vou provar que isso é uma transformação linear. E depois eu vou provar que a única que essa função que eu defini vai ser a única transformação linear. Né? Bom, vamos lá então, né? Deixa eu só ajustar aqui. Bom, como que eu vou definir, né, essa regra e essa função aí, né? Eu vou considerar um vetor U do espaço U genérico, né? Então, e vou falar e vou definir quem é o vetor U. Então, né, a nossa demonstração vai ser basicamente a seguinte: seja U pertencente a U um vetor. Então vamos considerar U aqui um vetor, tá? E vou pegar a princípio aqui um vetor, né, genérico. Então eu não vou particularizar, né? Até porque eu estou considerando aqui um espaço vetorial também genérico, tá bom? Seja U um vetor genérico. Vamos definir uma função T de U, né? Vamos definir uma função T que sai de U em V. Vamos definir uma função T que sai de U em V. Ou seja, eu vou falar o que o T faz no U. Tá? Bom, para eu definir T, eu vou usar que B é uma base. Né? A base é dada ali, né, no nosso espaço vetorial. Então, né, eu vou usar essa base aí. Então, ó, como B é base, B é base, dado o vetor U, né, dado um vetor no domínio, como B é base, a gente sabe o quê? Que pelo fato de B ser base, existe únicos escalares, né, vamos denotar esses escalares de α1 até αn, na qual eu consigo escrever o vetor U como combinação da base, né? Então, como B é base, dado o vetor U, existem escalares α1, α2 até αn, tais que o vetor U, que eu estou considerando ali genérico, eu consigo escrever ele como combinação da base, ou seja, ele vai ser um α1 vezes o 1 mais um α2 vezes o 2, assim por diante até um αn vezes o n. Né? Então, eu tenho isso só pelo fato de B ser base. Eu consigo escrever o vetor U como combinação linear da base. Então, veja, pessoal, que dado U, né, existem esses alfas na qual eu consigo escrever o U como combinação da base. Claro, se eu mudo o vetor U, se U for um outro vetor, se eu pegar um outro vetor no lugar de U, evidentemente vão existir outras escalares, né, digamos betas aí, beta 1, beta 2 e assim por diante, na qual eu consigo escrever U também como combinação linear da base. Ou seja, se eu mudo o vetor U, eu mudo os escalares alfas, né? Isso é eu escrever um vetor como combinação de uma base, tá? Mas o que acontece?
O que não muda são os vetores da base, né? Esses caras estão sempre fixos. Então, quando eu troco, eu vario U, eu vou variar esses escalares aí, tá? E claro, uma vez que eu fixei um vetor U, né? Os alfas associados a ele vão ser únicos para aquele vetor. Isso é ser base, né? Você consegue escrever todo o vetor do espaço como combinação linear única dos elementos da base. Então, não tem como um vetor ter alfas diferentes que você pode usar para escrever como combinação da mesma base, né? Então, existem escalares, né? Então, a gente poderia até escrever aqui assim, ó, existem únicos escalares, existem escalares alfa 1, alfa 2 até alfa n, né? Poderia até escrever assim, ó, colocar uma vírgula aqui, únicos tais que. Ou seja, para cada U, eu tenho únicos alfa 1, alfa 2, alfa n, na qual eu consigo escrever U como sendo essa soma aqui. Tá bom? Bom, agora eu vou definir T, né? Uma vez que eu tenho isso, né? Para cada U, defina, então, T de U como sendo. Então, o que eu vou fazer para definir o T de U? Né? Como para cada U existem esses escalares na qual eu escrevo ele como combinação da base, eu vou fazer o seguinte. Então, aqui eu estou definindo agora, tá? Eu estou literalmente inventando uma função. Claro, eu não vou inventar uma função aleatória aqui. Eu vou inventar exatamente a função que vai agir na base para levar a base naquele conjunto. Então, eu estou definindo aqui uma função que é a função que vai dar certo já, tá? Você não poderia simplesmente vir aqui e definir uma função aleatória. Eu vou definir a função que dá certo porque a gente quer fazer, que é o quê? Levar cada U em VI, tá? Então, como que eu vou definir uma função que vai dar certo depois? Eu vou pegar emprestado de U, né? Uma vez que eu coloque U aqui na entrada da minha função, né? Esse U tem alfas associados a eles na combinação linear. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar emprestados os coeficientes do U, da combinação linear de U, ou seja, esses alfas eles estão dependendo de U, então o que eu colocar do lado direito aqui vai estar dependendo desse U, que eu vou pegar os alfas do U emprestado, esses alfas eles estão associados a esse U. Só que ao invés de eu colocar o 1, o 2, o 3, eu vou colocar os vetores que estão no conjunto A, que é esses V1, V2 até Vn. Então eu vou definir da seguinte forma, ó. O alfa 1 vezes V1 mais o alfa 2 vezes V2, assim por diante até o alfa n vezes Vn. Isso é importante, porque, pessoal, o T ele sai de U e chega em V, não é mesmo? Então, veja, quando eu escrevo T de U, né, o U está no domínio, o T de U está no contradomínio, ou na imagem da função, né? Então, o que acontece? O T de U, ele mora em V. Então, é de se esperar o quê? Que o que eu vou escrever aqui seja um vetor, sejam vetores que vão estar em V. E realmente, né, o conjunto A está contido em V, e os vetores Vzinhos, V1, V2, até o Vn, eles são vetores de V, né? Então, esse cara que está aqui do lado direito, ele realmente pertence aqui ao meu espaço vetorial V. Tá bom? Então, isso está coerente com o que a gente espera de uma função. Bom, então, né, eu defini dessa forma aqui. Claro, uma vez que eu defini isso, tem várias perguntas que a gente precisa responder. Né? Primeiro, isso aqui é uma função? Né? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que responder. Será que isso daqui é uma função? Então, a gente precisa verificar se isso aqui é uma função. Tá bom? Bom, o que a gente precisa acontecer para que isso aqui seja uma função? Né? Isso aqui precisa estar bem definido. Né? Ou seja, uma vez que eu escolho U, o meu T de U tem que ser um único vetor lá. Né? Ou seja, então, o que é estar bem definido uma função? Né? Para ser função, então eu vou ver primeiro se isso daqui, acima de tudo, é ou não uma função. Tá bom? E para isso aqui ser função, né, tem que estar bem definido. O que é estar bem definido para ser função? Cada elemento do domínio tem que ser associado a elementos do contradomínio, ou seja, não pode sobrar nenhum vetor no domínio. Né? E cada elemento do domínio tem que ir no único do contradomínio, ou seja, você não pode ter um vetor do domínio e em 2 ou 3 vetores ou mais lá no contradomínio. Um cara do domínio só pode ser levado em 1.
Então, será que quando eu pegar um vetor u, esse vetor aqui vai ser o único vetor lá? Essa é a primeira pergunta que a gente faz, né? E a resposta sim, vai ser, né? Por quê? Porque, dado um vetor u, existem únicos alfas na qual eu consigo escrever u como combinação da base. Então, na verdade, essa unicidade aqui, na qual a gente escreve um vetor como combinação da base, é o que garante que, dado u, existe um único cara que vai estar associado a essa regra aqui. Então, se existisse outros valores de alfa, poderia ser que o t de u assumisse outros valores e você teria outros valores diferentes no contradomínio para o t de u. Tá? Então, isso aqui faz com que um vetor do domínio seja levado no único do contradomínio. Bom, será que todo vetor do domínio eu posso calcular o t de u? Que é aquela questão que não pode sobrar vetores no domínio? A resposta é sim, porque B é base. Se B é base, B gera. E se B gera, dado qualquer vetor de U, eu consigo escrever como combinação de base. Então, qualquer vetor de U, eu tenho esses alfas e eu tenho bem definido o T de U. Então, eu tenho o T de U definido para todo vetor. Né? Então, quando a gente analisar aqui o bem definido, né? T é bem definido. Isso, de fato, acontece, né? Por quê? A gente tem o seguinte, então, de fato, né? Como B é base, todo vetor U pertencente a U, como B é base, né? Todo vetor U pertencente a U pode ser escrito como combinação da base, né? Todo vetor U pertencente a U pode ser escrito como combinação da base da base. Daí, os alfa-is existem, né? E temos bem definido U, né? E temos definido, na verdade, né? Bem definido é as duas coisas, né? Tem definido, é isso aqui. E temos definido T de U. Então, todo vetor no U, essa regra aqui fala que está bem definido, está definido o T de U. Está definido o T de U, né? Além disso, a unicidade dos alfa-is faz com que exista apenas um único T de U, né? Além disso, a unicidade dos alfa-is, unicidades dos alfa-is, faz com que cada U seja levado num único T de U. Então, isso aqui é a justificativa que a gente faz para falar o que? Olha, tá vendo esse T de U aqui? Então, esse T de U é uma função. Ou seja, está bem definido, é função. Tá? Agora, eu vou verificar o quê? Que T de U é uma transformação linear. Tá? T é transformação linear. Então, a gente vai ver esse fato agora. Bom, o que tem que acontecer para o T ser uma transformação linear? Eu tenho que ser capaz, né? O T tem que abrir na soma e deixar escapar escalares, né? Então, ó, o que a gente tem que provar, então, né? É suficiente a gente provar o seguinte, né? Então, devemos mostrar que T de lambda U mais V é igual a lambda
T de U mais T de V. Isso aqui para todo lambda pertencente ao corpo do espaço vetorial. E para todo, né? Aqui eu vou, em vez de colocar U e V, né? Como V, em geral a gente usa essa letra para denotar os vetores do espaço vetorial V, eu vou colocar aqui o 1 e o 2, tá? Fica mais coerente aqui. A gente denota só pela letra U os vetores que estão no espaço vetorial U. E para todos, o 1 e o 2 pertencente aqui ao espaço vetorial U. Então, para a gente provar que uma função é uma transformação linear, é suficiente provar isso daqui, certo? Agora, como o B é uma base, então esses vetores o 1 e o 2 aqui, né, dados os vetores genéricos 1 e o 2, eu consigo escrever isso como combinação da base, né? Como combinação da base, né? Então, como B é base, existem alfa 1, alfa 2 até alfa n e beta 1, beta 2 até beta n, tais que eu consigo escrever o vetor 1 e o 2 como combinação da base, né? Ou seja, o vetor 1 ele é igual a alfa 1, o 1. Eu usar a letra U, o 1 ali não ficou legal, né? O 1 e o 2, né? Porque eu já estou usando essa notação para os elementos da base, né? Então, eu vou colocar aqui U e W, tá? Vamos usar a letra W aqui. Porque aí não precisa usar o índice, né? Que já está reservado para a base, né? Vamos colocar uma letra U aqui, vamos colocar uma letra W aqui. Aí eu que falo que eu deixo claro, né, que esses vetores U e V, U e W estão no espaço vetorial U. Né? Então, é para todo vetor U e vetor W que eu considero aí em U. Né? Então, assim fica mais... Não tem confusão de notação. Eu consigo escrever o U como combinação da base, né? Alfa 2, o 2, assim por diante, até o alfa n, o n, né? E o W é beta 1, o 1, mais beta 2, o 2, assim por diante até o meu beta n, o n. Ok, gente? Então, né, dados os vetores U e W quaisquer aí, existem esses coeficientes, na qual eu consigo escrever esses dois vetores como combinação da minha base B. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Eu vou provar essa igualdade aqui agora. Quero provar essa igualdade aqui agora. Vamos provar essa igualdade aqui. Então, eu vou começar com o lado esquerdo e vou tentar chegar aí do lado direito. Né? E, claro, eu vou substituir esse U e W pela sua forma escrita como combinação da base. Né? Logo, né? Então, quando eu calcular aí o T de lambda U mais W, isso aqui vai ficar o T de quem, né? Bom, quem que é o lambda U? Vai ser o lambda, eu vou trocar o U por aquilo tudo ali. Vai ficar o alfa 1, o 1, né? Vou colocar da maneira mais simplificada aqui. Alfa n, o n. Mais o beta 1, o 1. Até beta n, o n. Né? E eu estou calculando o t nisso aqui tudo. Mas veja que não tem como eu fazer nada aqui agora. Por quê? Porque o t é definido num vetor, né? Se eu pegar aqui a expressão do t, eu pego um vetor e faço o quê? Coloco multiplicando aqueles vetores v lá do conjunto A do espaço V, os coeficientes na qual eu escrevo o vetor que está aqui dentro como combinação da base. Então, veja, eu tenho que saber, né, eu tenho que escrever todo esse cara aqui como combinação da base. Né? Mas veja, os vetores U1 até o N e o 1 até o N que aparecem aqui já são os vetores da base. Né? Então, se eu reagrupar essa soma aqui, tudo que está aqui dentro, eu consigo escrever isso como combinação da base. Né? É só eu reagrupar esses termos aí. Então, eu vou distribuir primeiro esse lambda e depois vou pôr em evidências os U1. E aí eu vou conseguir escrever esse cara aqui de dentro como combinação da base. Aí eu tenho esses coeficientes,
eu consigo usar a definição do T, que é pegar esses coeficientes e colocar multiplicando aqueles VIs lá do conjunto A que está em V. Então, isso aqui vai ficar o quê, né? Eu vou colocar esse igual um pouco mais para cá, né? Eu não vou calcular o T ainda. Isso aqui vai ficar o lambda alfa 1, U1. Então, o lambda ele vai multiplicar todos esses vetores de dentro aqui, tá? Ele multiplica esse, multiplica aqueles e vai multiplicar aqueles lá. Ele multiplica todos os vetores, tá bom? Então, vai ficar aqui lambda alfa n, o n, né? Mais beta 1, o 1, até o beta n, o n. Agora, veja que eu tenho o 1 aqui, o 1 aqui, depois eu vou ter o 2 aqui, o 2 lá, até eu chegar aqui no o n aqui e o n aqui. Então, eu posso pôr esses u's em evidências, né? E tudo isso, claro, dentro do T. Então, isso que vai ficar aqui, o lambda alfa 1, que é esse cara aqui, que multiplica o 1, e esse cara também multiplica o 1, que é o beta 1. Então, mais beta 1, que multiplica o vetor 1, né? Isso aqui segue assim por diante. Eu vou até escrever o segundo aqui, né? Que eu tinha omitido ele, eu vou trazer ele de volta aqui. Vai ficar aqui o lambda alfa 2 mais beta 2, o 2. Assim por diante, até eu chegar no lambda alfa n mais beta n, que multiplica o n. Ok? Então, eu coloquei esses caras em evidência. E olha que legal agora. O que está aqui dentro, né, do T é uma combinação linear da base, né? Por quê? Porque eu tenho os vetores aqui, ó, da base, certinho na sequência. E eu tenho esses caras aqui, os coeficientes que está multiplicando, né? Então, com isso, eu consigo fazer o quê? Eu consigo usar a definição, que a definição é o quê? T aplicado no vetor escrito como combinação da base. É eu pegar emprestado aqui os coeficientes e colocar na sequência, né? Ele multiplicando os vetores do conjunto, os vetores V do conjunto A, não é mesmo? Então, pela definição de T, então aqui agora eu vou usar a definição de T. Então, usando a definição de T, isso aqui vai ser quem? Lambda alfa 1 mais beta 1, que multiplica V1. Então, veja que eu estou usando. Veja que sumiu o T, sumiu os U1, o 2, vai sumir. Eu estou agora usando a definição, que é pegar só os coeficientes do vetor emprestado e colocar eles multiplicando o V. Foi assim que eu defini o T, não é mesmo? Mas aqui vai ficar o lambda alfa 2 mais beta 2 V2, mais assim por diante, até o lambda alfa n mais beta n Vn. Né? Mas isso aqui agora é uma combinação linear dos elementos do conjunto A. E eu posso distribuir, né? Essa soma de escalar pelos vetores, eu consigo distribuir ela, não é mesmo? Então, eu vou fazer isso agora. Eu vou distribuir essa conta aí. Vai ficar lambda alfa 1 V1 mais beta 1 V1, né? Mais lambda alfa 2 V2 mais beta 2 V2, assim por diante, até lambda alfa n Vn mais beta n Vn, né? E agora eu posso também reagrupar essa soma, né? Eu vou juntar de um lado primeiro os caras que tem o lambda e o alfa, né? E depois eu junto do outro lado os demais. Então, isso aqui vai ficar lambda alfa 1 V1 mais lambda alfa 2 V2. Então, eu escrevo primeiro esses termos aí que está multiplicando por lambda, né? Lambda alfa n Vn, mais, agora eu escrevo os outros, demais, que é beta 1 V1, mais beta 2 V2, mais, né, o beta n Vn, né? Então, agora eu tenho esse cara aqui, né, esse cara aqui, e eu tenho aqui também esse vetor aqui, tá? Aqui, veja que o lambda, ele multiplica todos os termos, né? Isso aqui é um lambda. Então, eu posso pôr esse lambda em evidência. Então, isso aqui vai ficar lambda, que multiplica alfa 1 V1 mais alfa 2 V2, assim por diante, mais alfa n Vn. Né? E aqui, mais, né, o beta 1. Eu vou só colocar em parênteses aqui para
denotar que eu estou separando em duas partes essa soma, tá? Mas a princípio não precisava desse parênteses, não. Aqui precisa porque aqui está multiplicando por um número, né? Por um escalar lambda ali. Então aqui mais beta 2V2, assim por diante até o meu beta n Vn, ok? Bom, agora olha que interessante, pessoal. Se a gente reparar bem, o que aconteceu aqui? Se a gente olhar para esse termo aqui, ele nada mais vai ser que quem? Que o alfa 1, V1, alfa 2, V2, alfa n, Vn. Mas quem que eram esses termos aí? Quem que era o alfa 1, alfa 2 até o alfa n? Vamos voltar aqui para a gente relembrar? Se eu voltar aqui, o alfa 1, alfa 2 até o alfa n são os escalares na qual eu escrevo o vetor u como combinação da base. E esses beta 1, beta 2 até beta n que aparece aqui, eles são os escalares na qual eu escrevo w. Né? Então pensa comigo, se eu calculasse o t de u, pela definição do t, eu teria que fazer o quê? Pegar esses coeficientes emprestados aqui do u, só que multiplicar eles pelo v1, v2 até vn. E se eu calculasse o t de w, eu teria que pegar os coeficientes beta e colocar eles multiplicando no v. v1, v2, v3 até o vn, que é a maneira pela qual a gente definiu o t. Então, quando eu olho para cá e vejo essas duas expressões aqui, esses dois elementos, esses dois vetores nada mais são que quem? Que o t de u, né? O t de u e o t de w. Ou seja, isso aqui é lambda t de u mais o t de w. Então, veja que a gente partiu do t de lambda u mais w e chegou aqui no lambda t de u mais w. Né? Ou seja, a gente tem o seguinte, né? Que o t de lambda u mais w é igual a lambda t de u mais t de w. Né? E a gente viu o quê? Que se uma transformação satisfaz essa propriedade aqui, ela é uma transformação linear. Portanto, T é transformação linear. Então, veja, a gente construiu uma transformação linear, realmente. Então, eu defini uma função e eu provei que essa função ela é uma transformação linear. Né? É uma transformação linear. Bom, mas não é qualquer transformação linear, né? Veja que tem um tal que ali, se você olhar no final do teorema ali, ó, existe uma única transformação linear, a unicidade eu vou provar depois, mas existe uma única transformação linear que faz o quê? Que leva o i no vi. Então, né, tudo bem, eu defini a função, é transformação linear, mas agora é a hora crucial, né? É a hora de ver se essa transformação linear que eu acabei de provar, ela leva o i no vi, né? Isso é crucial, né? Então eu vou ter que calcular isso daí para eu verificar. Vou ter que provar isso, na verdade, né? Mas observe o seguinte, pessoal. Se eu calcular o t de u1, né? Quem que é o t de u1? Então eu vou colocar aqui agora. Como eu já estou dividindo por tópico, né? T leva cada ui em vi. Então eu vou provar isso daqui agora. Então vamos começar com o t de 1 para vocês verem o que acontece. T de 1. Se eu calcular o t de 1, pessoal, o que acontece isso aqui? Né? O vetor 1, ele é um vetor da base, vocês concordam comigo? O vetor 1, ele é um vetor da base, não é mesmo? Então, como que eu escrevo um vetor da base como combinação da própria base? Escrever um vetor da base como combinação da própria base é muito simples. É só você colocar 1 nesse vetor e 0 nos demais vetores. Então, eu posso trocar esse 1 por quem? Por 1 vezes o 1, mais 0 vezes o 2, assim por diante, com 0 até o 0 vezes o n. Então, esse vetor escrito como combinação da base, é assim que funciona. É assim que sempre que eu escrevo um vetor como um vetor de uma base como combinação da própria base. Isso sempre acontece. Né? Agora, o que a t faz? A t ela pega os coeficientes, pela definição da t, os coeficientes que multiplicam os vetores u,
e troca o U por V, né? Então, isso aqui vai ficar quem? Eu pego emprestado o 1 do 1, multiplico o V1, né? Pego emprestado o 0 do U2, só que multiplicando o V2, assim por diante, 0 vezes o Vn. Isso aqui vai ficar quem? Esses caras vão todos se anular, porque 0 vezes um vetor é o vetor nulo, né? E 1 vezes V1 dá o próprio V1. Então, isso aqui dá V1. Então, veja vocês que o T de U1, ele dá V1, né? E eu posso seguir esse argumento, né? Fazer o mesmo para o 2, para o 3, para o N, né? Para o I lá no meio, no meio, por exemplo, aqui, sei lá, o 5, o 6 que você tem, como você poderia escrever isso, né? O T de UI, né? Então, eu fiz o T de 1 aqui para vocês verem mais ou menos como funciona. Mas o T de UI seria o quê? Quando eu escrevesse o I como combinação da base, isso aqui seria 0 vezes o 1 mais... Aí você ia com a sua soma até o UI, aí você ia ter 1 vezes o vetor UI, né? Que é um vetor que está no meio aí, mais... Aí voltaria para o 0, né? Continuaria, ia ficar 0 vezes o Vn. Aliás, o N aqui, né? O N. É assim que eu escreveria um vetor aí, né? O I como combinação da própria base. Você coloca 1 no I e coloca 0 no restante, né? Aí quando eu usar essa definição, isso aqui ia ficar 0 vezes V1, mais 0 vezes V2, até 1 vezes o próprio VI, assim por diante, até o 0 vezes o Vn. Então ia ser todo mundo 0, com exceção desse cara aqui, tá? Desse cara aqui. Isso aqui ia ficar o quê? Isso aqui ia dar apenas o VI. Então veja que eu peguei um UI genérico e vi que T de UI dá VI. Então realmente, né, essa função que eu defini, ela leva cada UI no VI. Certo? Ela leva cada UI no VI. Né? E mais, é uma função que eu provei que é uma transformação linear. Então eu provei que existe essa transformação. E mostrei qual é a cara dela, né? Então, é uma demonstração bem interessante isso aqui, que você não apenas mostra que existe, mas você mostra quem é ela. Bom, aqui eu fiz pro 1, né? Mas eu não sei, só se fazer o 2 aqui, só para vocês verem mais ou menos como que funciona. Às vezes, esses pontinhos aqui fica meio genérico para vocês, mas só para complementar aqui, se eu fizesse, por exemplo, o T de U2, isso aqui seria o T, né? Seria 0 vezes o 1, mais 1 vezes o 2, mais 0 vezes o 3, mais assim por diante até 0 vezes o N, né? Isso aqui ia ficar 0 vezes V1 pela definição da T, mais 1 vezes V2, mais 0 vezes V3, assim por diante até 0 vezes o Vn. E aqui, né, todo mundo ia dar 0, né, com exceção do 1 vezes V2, que dá o V2, e você vê que o T leva o 2 no V2. Né? Então, isso sempre acontece, tá, pessoal? Porque sempre escrever um vetor como combinação, um vetor da base como combinação da própria base, é colocar 1 multiplicando ele e 0 multiplicando os demais, igual eu venho fazendo aqui, tá? Bom, então, né, falta provar uma última coisa aqui para a gente encerrar, né, isso daqui, esse teorema, que é a unicidade, tá? Falta a gente provar a unicidade, né? Então, ou seja, eu quero provar que essa função t que eu defini, que é transformação linear, ela na verdade é a única transformação linear que existe que vai levar cada u em vi, né? Então, como que eu provo isso? A prova disso aqui é similar àquela que eu fiz no exemplo lá, né? Assume que tem uma outra transformação S linear. Eu não sei a expressão de S, eu vou assumir S uma transformação linear genérica. Eu só sei que ela é uma transformação linear. E vou assumir também que essa transformação linear S, ela leva a cada i no VI. Né? E a minha ideia é o quê? Provar que essa transformação T é igual à transformação S. Tá? Ou melhor, que essa transformação S é igual à transformação T. Tá? Então, ó, vamos lá, né? Seja S uma outra transformação. Uma outra transformação linear que associa S
de UI igual a VI para cada I indo de 1, 2 aí até o nosso valor N. Então, vou pegar essa, uma outra transformação genérica, que eu não sei quem é, né? Uma outra transformação linear, e vou assumir, vou supor, né? Vou impor a condição que essa transformação também leva o I no VI. Né? Se por um acaso eu conseguir provar, só usando isso daqui, que essa transformação S é igual a T que eu já tinha, então quer dizer o quê, pessoal? Que a T que eu tinha construído, na verdade, ela é a única transformação que pode levar o I no VI. Essa é a maneira pela qual a gente prova a unicidade. Tá? Eu tenho uma transformação, eu quero saber se ela é única. Assume que tem uma outra, assume que essa outra tem a mesma propriedade. Se eu conseguir demonstrar que essa outra é igual à primeira, quer dizer que essa primeira era a única que existia. Tá? E claro, eu só posso usar isso daqui, até porque estou pegando uma transformação linear genérica aqui, eu nem sei quem é ela, a princípio. Só estou impondo essa condição aqui. Ou seja, quer dizer que essa condição que eu estou impondo aqui é a condição que faz com que a transformação linear seja única. Então a transformação vai ficar unicamente definida na base. E aí a gente consegue caracterizar a transformação linear usando a base do espaço vetorial. Tá bom? Bom, vamos lá então, né? Eu vou pegar um vetor U, né? Então seja U pertencente a U, um vetor arbitrário, e mostremos que T de U é igual a S de U. Então, vou pegar um vetor arbitrário, né? Ou melhor, S de U igual a T de U. Dá a mesma coisa a ordem que eu vou escrever aqui, mas, né, como eu estou partindo do S, né, vou mostrar que o S de U, na verdade, é igual ao T de U. Bom, como U é arbitrário, quer dizer que S de U vai ser igual a T de U para todo vetor U, e com isso eu vou ter provado que S é igual a T, né? Porque S e T estão coincidindo em todos os vetores do espaço vetorial. Né? Peguei um vetor arbitrário. Né? Como B é base, né? Agora eu vou usar de novo. Como B é base, existem alfa I, alfa 1, alfa 2, até alfa N, igual aquele argumento que eu já fiz lá em cima, né? Tais que, né? Eu consigo escrever o vetor U como sendo alfa 1, U1, mais alfa 2, U2, assim por diante, até alfa N, UN. Eu podia ter só usado o que eu já tinha feito lá, mas eu vou escrever aqui para ficar bem detalhadinho aí para vocês verem como funciona, tá? Então, ó, quem que vai ser o S de U, né? Logo, o S de U, ele vai ser quem, então? Vai ser o S desse vetor aqui. Alfa 1, U1, mais alfa 2, U2, assim por diante até o alfa N, o N, certo? Mas veja, eu estou assumindo o quê? Que S é uma outra transformação linear. Então, S eu já estou assumindo transformação linear. Eu quero provar que T é a única transformação linear. Então, eu vou assumir que tem uma outra transformação linear, né, que satisfaz essa propriedade aqui. E a minha ideia aqui é chegar na conclusão que S é igual a T. Né? Então, veja, como S eu já sei que é transformação linear, então quando eu aplico S na soma, eu sei que S abre na soma e deixa escapar os escalares. Né? Ou seja, S dessa soma aqui vai ser igual a S de alfa 1, U1, mais S de alfa 2, U2, né? Como S é transformação linear, abre na soma, né? Até o S alfa N de alfa N, U N. Mas transformação linear também deixa escapar escalar, não é mesmo? Então, isso aqui fica alfa 1, S de U1, mais alfa 2, S de U2, certo? Mais até o alfa N, S de UN. Mas veja que eu estou assumindo que S é uma outra transformação linear, mas que faz o quê? Eu estou impondo a condição que também cumpre a regra de levar cada UI no VI. Então, se S de UI é igual a VI, S de 1 é igual a V1, S de U2 é igual a V2, assim por diante, até S de UN igual a VN. Então, eu posso trocar, né, esses caras aqui, ó, por V1, V2 até VN.
né? Porque eu estou assumindo que essa transformação linear que age dessa forma, tá bom? Então isso aqui vai ficar α1 V1 mais α2 V2 mais assim por diante até αn Vn, né? Mas veja bem, agora, por outro lado, vamos olhar o seguinte que a gente tem aqui por outro lado, né? Os alfas eram coeficientes de quem mesmo? Do vetor U. E os alfa apareceu aqui no final dessa conta, apareceu multiplicando quem? V1, V2 e V3. Vocês já viram essa novela antes, né? Que eu tenho um vetor U, pegar os coeficientes e multiplicar pelos vetores V lá do conjunto A e fazer a soma deles, essa é exatamente a maneira pela qual a gente definiu o T de U, não é mesmo? Então isso daqui nada mais é que o T de U que a gente definiu lá no começo. E olha que bonito. Eu parti do S de U e no fim das contas aqui cheguei no T de U, né? Portanto, o que eu vou concluir? Eu vou concluir que S de U é igual a T de U. E como U eu peguei um vetor genérico aqui, né? Um arbitrário, eu não especifiquei ele, quer dizer que isso aqui vale para qualquer vetor, né? Então isso aqui vale para todo U pertencente a U. E se duas funções coincidem em todos os elementos do seu domínio, não tem saída, elas têm que ser iguais. Então essa é igual a T. Então veja aqui, se eu tiver uma outra transformação linear que também leva cada U em VI, essa outra transformação é igual a T. Então isso prova que de fato T é a única transformação linear que tem essa propriedade, né, de levar cada UI no VI. E isso daqui finaliza então a nossa demonstração desse teorema. Tá? Bom, vamos fazer um exemplo aqui para a gente ver então um lugar que a gente usa esse tipo de caracterização aqui, né? Na verdade, a gente vai usar depois, né? Mas vamos fazer aqui, então, né? A caracterização. Vamos transformar, vou fazer um exemplo agora que transforma, né? Da expressão algébrica para a base e da base para a expressão algébrica. Né? A gente viu ali, a gente viu, na verdade, lá no começo, né? Que se eu tenho uma expressão algébrica e quero saber na base, é só você aplicar a transformação na base e sair direto. Mas se eu sei a transformação na base e quero a expressão algébrica, se a base não for a canônica, isso não pode ser que não seja tão simples de fazer a conta. Isso talvez me leve a resolver um sisteminha linear para fazer isso. Então, nesse exemplo, agora eu quero explorar, no próximo exemplo eu quero explorar isso com vocês, tá? Então, como que que esse teorema ele garante que existe a caracterização e ele ainda fala qual é. Dado um vetor U, ele fala quem que é o T de U, certo? Mas veja, para eu caracterizar, o que eu precisei aqui para definir o U? Eu preciso escrever um vetor U genérico como combinação da base. Então, se eu sei o que uma transformação faz na base e eu quero a expressão algébrica, eu preciso pegar um vetor genérico, igual eu tinha aqui, e escrever como combinação da base. Quando a base é canônica, é fácil. É só você pegar cada coordenada do vetor, se eu tiver, por exemplo, no Rn, no R2, no R3, assim por diante, e pegar cada coordenada e multiplicar pelo vetor canônico, 1, 0, 0, ou 0, 1, 0, 0, e assim por diante, né? Mas quando a base não é a base canônica, para você escrever um vetor genérico como combinação da base, você precisa resolver sistemas lineares, né? Mas antes de eu entrar nesse exemplo, pessoal, tem uma observação importante aqui, tá? A gente precisa ter o cuidado aqui que esse teorema, ele caracteriza as transformações lineares. Então, assim, se você só pode aplicar esse teorema quando você está analisando as transformações lineares. Tá? Então, se tem uma transformação linear, você sabe o quê? Que eu posso caracterizar ela apenas usando a base do meu espaço. Eu não posso usar esse teorema para eu falar que uma função é ou não transformação linear. Tá? Então, ele caracteriza as funções que já são transformações lineares. Se eu não sei se uma função é uma transformação linear ou não, eu tenho que tentar provar isso usando a definição de transformação linear. Eu não posso usar esse teorema aqui para concluir que uma função é ou não transformação linear. Embora a demonstração eu tenha provado que era transformação linear, mas foi porque eu defini uma função e eu queria que ela fosse transformação linear. De um modo genérico, você tem uma função, por exemplo, e sabe que ela leva a base em um conjunto, o fato de ela levar uma base num conjunto não quer dizer que essa função é uma transformação linear. Tá? Então, só tem que tomar esse pequeno cuidado aí.
que eu uso esse teorema aqui, né? Teorema anterior eu uso ele, né? Para caracterizar a transformação linear. Olha, você tem uma função aí que associa cada UI em VI, existe uma única transformação linear que leva esses UI nesses VIs. Agora, não é porque uma função leva o UI em VI que essa função vai ser transformação linear. Tá? Eu vou até pegar um exemplo aqui para vocês verem. Ó. Pega, por exemplo, essa função aqui, ó, que vai do R2 no R2 e leva xy em x² e y². Né? Não é difícil ver, né, se fazer umas continhas aí, que essa função ela não é transformação linear. Ela não é. Se eu fizer, por exemplo, aqui sei lá, um f de lambda vezes o vetor 1 em 1. Né? Vai ficar lambda ao quadrado e lambda ao quadrado. Né? Aí eu vou tirar lambda ao quadrado para fora. Isso não pode acontecer, né? Porque a transformação linear, você tira o lambda, ele escapa para fora. Só o lambda, não pode escapar lambda ao quadrado, por exemplo. Então, claramente, essa função f ela não é uma transformação linear. Mas, o que acontece aqui? Se a gente olhar bem, você vai perceber o quê? Você percebe que essa transformação, essa função, ela leva um 0 no 1, 0, o 0, 1 no 0, 1. Então, não é porque uma função leva um 0 no 0, 0, 1 no 0, 1, ou seja, ela leva elementos da base em vetores do contradomínio, que a função é uma transformação linear. Esse exemplo aqui, ela faz isso e não é transformação linear. Mas assim, eu sei que existe uma transformação linear que leva um 0 no 0 e o 0, 1 no 0, 1. Mas não é essa função. Mas quem que será essa transformação? A gente até consegue descobrir, né? Não é muito difícil aqui, porque 1, 0 e 0, 1 é base canônica do R2, não é mesmo? Então, né, quem é a transformação linear que leva, né, quem é a transformação linear que leva t de um 0 no próprio 1, 0 e t de 0, 1 no próprio 0, 1. Né? Bom, para eu descobrir quem é a transformação que faz isso, né, que a gente vai ver que não é o x² e y², porque isso nem transformação é, eu tenho que fazer o quê? Né? No caso aqui, o meu B é a base canônica, tá? É o 1, 0, que é no domínio. Que é o meu espaço vetorial do domínio, é a base do domínio. Que é essa base aí. Então, o que eu tenho que fazer? Dado o U, né, genérico, U. Bom, mas como que eu posso escrever um vetor genérico do R2? Né? Aqui eu estou no caso do R2, conforme vocês podem ver no slide. É um vetor da forma xy. Então, dado U igual a xy, eu tenho que escrever esse U como combinação da base B para eu poder aplicar a transformação linear, não é mesmo? Então, dado U igual a xy, né, é fácil eu escrever um vetor como combinação da base quando a base é a base canônica, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar quem são os coeficientes, né? Alfa e is, né? Então, existem alfa 1 e alfa 2, tais que eu consigo escrever o xy como sendo alfa 1 vezes 1, 0, mais alfa 2 vezes 0, 1. Nesse caso aqui, não é difícil eu descobrir, né? Como é a base canônica, não é difícil descobrir quem é o alfa 1 e o alfa 2, né? É só eu pegar o alfa 1 igual a x e o alfa 2 igual a y, não é mesmo? Se você colocar aqui no lugar do alfa 1, x, no lugar do alfa 2, o y, esse vetor, depois que se multiplicar, vai ficar o vetor x e 0. Esse vetor, depois que se multiplicar, vai ficar o vetor 0 e y. E quando você somar os dois, claramente vai dar o vetor xy. Né? Então, escrever um vetor na base canônica é bem simples, tá? É só você pegar os coeficientes e ir multiplicando pelos vetores, tá? Então, existem aqui alfa 1 igual a x e alfa 2 igual a y, tais que eu consigo escrever isso daqui, essa combinação linear, tá? Logo, né, eu consigo descobrir, então, uma vez que eu escrevi isso aqui, né, pelo que a gente fez na demonstração do teorema anterior, eu consigo descobrir quem é o t de xy, né?
O t de xy vai ser o t de x vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1. Uso que t é linear, então abre na soma, fica t de x que multiplica 1, 0. Professor, por que você usa que t é linear? Porque eu estou procurando a transformação linear que leva 1, 0 em 1, 0, 0, 1 e 0, 1. Eu não estou procurando outra função. Estou procurando a transformação linear. Então, eu já vou assumir que t é a transformação linear aqui. Né? Lá eu precisei provar, mas eu precisei provar uma vez só para provar o teorema. Agora eu não preciso mais provar que é transformação linear. Agora a gente só vai usar isso aqui sempre com transformação linear já. Mais o t, né, de y que multiplica 0, 1. Né? T é linear, então deixa escapar o x e o y para fora, que são aqui escalares. Vai ficar xt de 1, 0, mais yt de 0, 1. Agora eu sei que eu estou procurando a transformação que leva 1, 0 no 1, 0, não é mesmo? Então, 1, 0 é levado no 1, 0. Então, esse cara aqui tem que ir no 1, 0. É essa transformação que eu estou procurando. Mais y que leva o 0, 1 no 0, 1. E isso daqui vai ficar o x0 mais 0y, que depois que eu somo fica o xy. Então, quem que é essa transformação linear? A transformação linear que leva xy no xy, né? Então, na verdade, essa transformação linear tem um nome especial, que é a transformação identidade, que leva um vetor sempre nele mesmo. Né? Então, a gente tem o que aqui, né? Temos o t de xy igual a transformação linear identidade de xy, que sempre dá o próprio xy. Né? Então, o t de xy é a transformação, é o que a gente chama de transformação identidade. Então, eu consegui. E veja que t de xy igual a xy. Tem nada a ver com a função que é f de xy igual a x quadrado e y quadrado. Tá? Então, cuidado. Essa caracterização de levar a base em conjunto, ela é aplicada apenas para as funções que são transformações lineares. Você não pode usar isso para concluir que uma função é transformação linear, vamos dizer assim. Ela só age sobre transformações lineares. É a maneira pela qual a gente caracteriza transformações lineares. Né? Bom, aqui foi fácil, né? A gente, dado um vetor U, escrever ele como combinação da base e calcular a expressão algébrica dele. Mas vamos fazer um exemplo agora que não é a base canônica, para vocês verem como que a gente tem que fazer para descobrir a expressão algébrica uma vez que você sabe quem é o t definido na base. É para isso que serve essa caracterização agora. Ao invés de eu dar a transformação numa expressão algébrica, eu posso dar ela aplicada numa base apenas. E aí, claro, o desafio aqui é a gente descobrir quem é a expressão algébrica. Né? Como é fácil, dada a expressão algébrica, descobrir quem é t na base, é só aplicar nos vetores da base. Isso é fácil. Agora, o difícil é você ter o t na base e achar a transformação, a expressão algébrica da transformação. Tá? Na verdade, não é difícil. Eu diria que é só um pouquinho trabalhoso. Tem que resolver esse sisteminha linear. Então, não é difícil, né? Então, ó, vamos focar aqui agora nesse exemplo, né? Que é o próximo exemplo aqui. Que é esse exemplo aqui, ó. Eu vou considerar agora B essa base do R2, que é formada pelo vetor 1 em 1 e pelo vetor menos 1 em 1. Tá? Então, veja que eu peguei uma base genérica aí do R2, né? Genérica não, é uma base específica, vamos lá, né? Peguei uma base específica aí, que é a base formada pelo vetor 1 em 1 e pelo vetor menos 1 em 1, né? E eu quero determinar a expressão, né? A transformação linear que leva o 1, 1 no 2, 1 e o menos 1, 1 no 1 e 2, certo? Eu tenho que descobrir quem é essa transformação linear. Determinar essa transformação linear, pessoal, eu estou querendo dizer que eu estou querendo saber quem é o t de xy, ou seja, quem é a expressão algébrica, tá? Né? Então, ó, para a gente calcular t de xy, né? Então, ó, para determinar t de xy, precisamos escrever o x e o y, você não quer um cara genérico xy, então você precisa escrever o xy como combinação linear da base B. Né? Dito de outra forma, né, isso é fazer o quê? Ou seja, devemos
encontrar alfa1 e alfa2, tais que o meu vetor xy seja igual a alfa1 vezes o primeiro vetor da base. O primeiro vetor da base ali é o 1 e 1, mais alfa2 vezes o segundo vetor da base, que é o vetor ali, menos 1 e 1. Né? Então, a gente tem que encontrar alfa1 e alfa2, na qual eu consigo escrever isso daqui, né? Essa combinação linear. Então, pessoal, como que eu acho esse alfa1 e esse alfa2? Né? Eu tenho que resolver essa equação. Isso aqui é uma equação. Né? É uma equação, que eu tenho uma igualdade. De um lado tem um vetor, do outro lado tem outro vetor. Como a gente resolve a equação que tem vetores? Né? Eu tenho que deixar os dois lados sendo um vetor apenas, que aqui eu tenho uma soma de vetores com multiplicação por escalar. Eu tenho que deixar o lado de cá sendo um vetor, o lado de cá sendo outro vetor. Usar a igualdade de vetor e comparar as coordenadas de cada vetor, porque dois vetores são iguais, se somente se suas coordenadas são iguais, não é mesmo? E aí, então, na verdade, resolver a equação de vetor é sempre resolver um sistema de equações, não é mesmo? Por que um sistema? Porque eu tenho mais de uma equação. Cada coordenada de vetor vai me dar uma equação, né? Então, ó, eu tenho que resolver isso aqui. Resolver em quem? Não é achar x e y aqui, cuidado. Devemos encontrar quem? Os alfa1 e alfa2 que a gente precisa encontrar. Então, eu tenho que resolver isso, essa equação, que vai se tornar, que é equivalente a um sistema, eu tenho que resolver ela em alfa1 e alfa2. Certo? Então, as minhas variáveis do sistema é alfa1 e alfa2. E vai acabar dependendo do x e do y, esse alfa1 e alfa2, tá? Conforme a gente vai ver agora. Então, ó, o que a gente tem, então? Essa igualdade que está aqui, eu posso, que é o que eu procuro, né? Eu procuro isso daqui. Eu quero achar quem é esse alfa1, quem é esse alfa2. Mas essa igualdade eu posso reescrever ela de que maneira? xy igual a alfa1 mais menos alfa2. Eu peguei os alfas e multipliquei os vetores ali, tá bom? Que o alfa está multiplicando o vetor. E agora eu vou somar. Isso aqui implica para a gente que xy é igual a alfa1 menos alfa2, alfa1 mais alfa2. Né? Agora aqui eu tenho um vetor do lado esquerdo e um vetor do lado direito. E eu estou concluindo que eles são iguais, né? Então quer dizer que cada coordenada de um é igual à coordenada do outro. Certo? Então isso aqui implica para a gente o que então? Que x é igual a alfa1 menos alfa2, né? E y é igual a alfa1 mais alfa2. Isso aqui, então, leva a gente para um sistema linear. Né? Escrevendo da maneira clássica o sistema linear, escreveria aqui alfa1 menos alfa2 igual a x, né? Que a gente deixa sempre as variáveis do lado esquerdo, é um modo padrão da gente escrever o sistema linear. Né? Aqui alfa1 mais alfa2 igual a y. Então, eu tenho que resolver esse sistema linear aqui para achar alfa1 e alfa2. Né? Bom, como que eu resolvo isso aqui? Isso é um sisteminha simples, né? Então, é fácil de resolver. Eu posso somar as duas equações, né? Como eu tenho menos alfa2 e mais alfa2, o alfa2 vai desaparecer. Então, somando essas duas equações, eu vou ter o quê? Né? Então, eu tenho que 2 alfa1, né? Então, deixa eu escrever certinho aqui, né? Veja aqui. 2 alfa1 menos alfa2 mais alfa2 é igual a x mais y. Né? Simplificando esses caras aqui, isso aqui implica para a gente, né? O quê? Que 2 alfa1 é igual a x mais y, que implica para a gente o quê, então? Que alfa1 é igual a x mais y dividido por 2. Então, eu consegui achar quem é o meu alfa1. Né? Se eu achei o alfa1, eu posso voltar numa daquelas equações ali e achar quem é o alfa2. Né? Se eu substituir na segunda, né? Então, ó, substituindo alfa1 na segunda equação,
que a gente obtém então, né? Se eu substituir o alfa 1 ali. Vai ficar então que x mais y sobre 2, né? Que é o meu alfa 1, mais alfa 2 igual a y, não é mesmo? Mais alfa 2 igual a y. Então, isso aqui implica pra gente o quê, então? Que alfa 2 é igual a y menos x mais y sobre 2. Vou colocar um parênteses aqui para não gerar confusão, não é mesmo? E isso aqui, por sua vez, vai implicar, então, que alfa 2, né? Tirando o mínimo aí, vai ficar o quê, então? Vai ficar aqui 2y mais y, vai ficar 3y, né? Menos x, tudo isso dividido por 2. Então, assim, eu também achei quem é o meu alfa 2. Uma vez que eu achei quem é o meu alfa 1 e o meu alfa 2, eu vou voltar agora lá na equação que eu quero, que me interessa, que é eu escrever xy com combinação da base. Eu vou voltar aqui nessa equação aqui, nessa combinação linear, né? Vou copiar isso aqui e vou trazer aqui para baixo, tá? Então, ó, o que vai acontecer, então? Eu tenho que xy é igual a isso daqui, tá? Vou só dar uma espaçada aqui. Eu tenho aqui o meu alfa 1, que multiplica aquele cara ali. Aqui eu tenho o meu alfa 2, que multiplica esse vetor, né? Então, tudo que eu tenho que fazer agora é o quê? Trocar o alfa 1 pelo alfa 1 que está ali, que é o x mais y sobre 2, e o alfa 2 por 3y menos x sobre 2, né? Então, esse é o meu alfa 1 e alfa 2. Bom, então, ó, quem que é o meu alfa 1? Meu alfa 1, eu acabei de calcular aqui, é x mais y sobre 2. Então, vai ficar aqui, até colocar destaque aqui, né, que é o x mais y sobre 2. Veja, pessoal, esse cara aqui é um escalar que multiplica o vetor, tá? Então, esse aqui é um número real aí. E o alfa 2, ele vale aqui, né, 3y menos x sobre 2, que multiplica o vetor menos 1 em 1. Agora, uma vez que eu consegui escrever o xy como combinação da base, eu sou capaz de calcular o t de xy usando apenas o fato que tem a transformação linear, né? Portanto, quando eu calcular o t de xy, né, isso aqui vai ser o t disso aqui tudo. Então, vai ficar aqui o x mais y sobre 2 vezes 1 em 1, mais o 3y menos x sobre 2, que multiplica menos 1 em 1. Agora, que cuidado, você não vai desenvolver isso daqui, porque se você desenvolver isso daqui, se a sua conta aqui não está errada, você vai voltar para o t de xy, e você não quer isso, você quer achar a expressão para o t de xy. Então, você nunca desenvolve essa expressão aqui, tá bom? Então, a gente vai desenvolver o quê? Desenvolver que eu falo é multiplicar x mais y por 1 e depois somar, né? Se essa conta aqui estiver certa, quer dizer que na hora que você desenvolver isso aqui tudo, né? Se você multiplicar os escalares e somar os vetores, você vai ter que voltar para o próprio xy, não é mesmo? A gente está fazendo o processo contrário. Então, aqui eu quero usar que t é linear. Por quê? Porque aí eu vou abrir o t na soma e vou aparecer aqui o t aplicado nos vetores. Que aí eu vou conseguir usar a hipótese que está no slide aí, conforme vocês podem ver. Então, eu vou abrir isso aqui na soma. Até agora, pessoal, eu fui abrindo isso aqui na soma num passo, depois tirando escalar no outro passo, tá? Então, como eu já fiz isso várias vezes, eu vou fazer isso aqui um pouco mais direto. Eu já vou abrir na soma e tirar o escalar ao mesmo tempo, tá? Para facilitar e simplificar nossas contas aqui. Então, isso aqui vai ficar o x mais y sobre 2, que multiplica o t de 1 em 1, mais o 3y menos x sobre 2, que multiplica o menos 1 em 1. Aliás, faltou o t aqui, desculpa, né? O t que multiplica menos 1 em 1. Agora, conforme vocês podem ver no slide aí, o t leva o 1 em 1 no 2, 1, não é mesmo? E o menos 1 em 1 leva no 1, 2. Então, é por isso que eu tive que escrever o xy como essa combinação aqui. Para eu, ao invés de ter t de xy, eu ter o t de 1 e o t de menos 1 em 1, tá? E agora eu uso quem é o t. Eu troco esse cara, então, pelo vetor ali 2 e 1. E esse cara aqui pelo vetor 1 e 2. Então, isso aqui vai ficar... Mantenho aqui o x mais y sobre 2, que vai multiplicar o t de 1, que é
2 e 1, mais 3y menos x sobre 2, que multiplica o vetor t de menos 1 e 1, que é o vetor 1 e 2. Então, com isso, o que vai acontecer aqui, né? Quando eu multiplicar esses escalares, isso aqui vai ficar um vetor. Então, vai ficar aqui o 2, quando eu multiplicar, simplifica. Então, fica só x mais y na primeira entrada. E aqui multiplica por 1, então mantém o valor, né? Vai ficar x mais y sobre 2. Mas, aqui multiplica por 1, então fica o próprio valor, 3y menos x sobre 2. E aqui multiplica por 2, com o 2 dividindo simplifica, fica apenas o 3y menos x, né? Então, isso daqui, a gente vai ter o quê? Agora a gente tem que somar, né? X mais y com aquilo lá. Então, isso aqui vai ficar um vetor só. Vai ser o x mais y mais 3y menos x sobre 2, né? Na primeira entrada. E na segunda vai ficar o x mais y sobre 2 mais 3y menos x. Isso aqui agora eu posso tirar aqui o mínimo, né? Então, isso aqui vai ficar 2x menos x, fica o próprio x. 2 vezes y é 2y. 2y mais 3y dá 5y, né? Vai dar 5y. Será que tá certo isso aqui? Calma lá, pessoal, que eu acho que tem um detalhe aqui que não tá correto. Deixa eu só conferir aqui. O b é y menos x, o alfa 2 é y menos x sobre 2. Acho que aqui essa continha aqui não tá... aqui tá errado, né, ó. Quando eu tirei o mínimo aqui, o que acontece aqui, ó? Esse mínimo aqui tá errado. Vocês devem ter até visto isso na hora que eu fiz essa conta, né? Mas como aqui tá na gravação, não dá pra vocês me chamar a atenção. Mas aqui quando eu tiro o mínimo, ó, fica 2y, eu tenho um sinal de menos, né? Então eu tenho que subtrair o y. 2y menos y fica só y, não 3y, né? Então aqui é só y. Aí que acontece agora, né? Isso aí é o alfa 2. O alfa 1 é x mais y sobre 2, né? Deixa eu conferir se isso aqui tá certo também. Isso aqui tá correto. Bom, então, ó, feita essa correção aqui, né? Vamos fazer aqui agora. Vamos continuar aqui. Então, aqui quer dizer que não tem esse 3, né? É só y menos x sobre 2. Aqui é só y menos x sobre 2. Que é y menos x sobre 2. Que é y menos x sobre 2. Aqui, então, vai ficar y menos x sobre 2. E aqui vai ficar y menos x, né? Porque ele multiplica aquilo ali. E o 2 simplifica que está multiplicando por 2 ali. Então, agora aqui, eu vou somar esse cara com esse. Então, não tem esse 3 aqui. Certo? E aqui eu vou somar esse com esse. Então, não tem esse 3 aqui também. Pronto, agora acho que vai estar correto aqui. Então, aqui, ó, vamos tirar o mínimo certo agora, né? 2 vezes x vai dar 2x aqui, tirando o mínimo, né? Vai ficar 2x menos x dá o próprio x. 2y mais y dá 3y, né? Então, mais 3y, tudo isso sobre 2 que eu estou tirando o mínimo. E aqui agora vai ficar, né? Vai ficar menos 2x ali, né? Se eu tirar o mínimo, então vai ficar x menos 2x, que dá menos x. Em cima, né? E aqui vai ficar 2y mais y, 3y. Então, aqui vai ser 3y menos o x, né? Por que menos x? Porque vai ficar mais x menos 2x, né? Então, mais x menos 2x. Então, ou menos 2x mais x, né? Fica menos x. Tudo isso dividido por 2. Né? Assim, a gente conclui o que, então? Que a nossa t de xy, veja que a gente vai chegar então aqui na expressão de xy, né? T de xy é igual a x mais 3y sobre 2, né? E 3y menos x sobre 2. E a gente obtém então finalmente a expressão aí para o t de xy. Veja que no enunciado aqui do exemplo a gente só sabe quem é o t de x, o t na base. Se eu sei quem é ele na base, eu sei quem é a expressão algébrica dele, eu consigo descobrir fazendo esse cálculo aí, tá bom?
Tem como você tirar a prova real dessa conta aqui, tá? Graças ao teorema. O teorema fala que existe uma única transformação, né? Então, essa transformação t de xy aqui, se eu aplicar na base, tem que dar certo. Então, se eu pegar essa expressão e aplicar no 1 em 1, tem que dar 2 em 1. Se eu aplicar no menos 1 em 1, tem que dar 1 em 2. Tá? O teorema ele estabelece a unicidade aqui. Então, você tem uma relação aqui, vamos dizer assim, bionívoca entre as expressões algébricas da transformação e a transformação definida na base. Esse teorema que a gente fez, essa aula aqui, essa caracterização é justamente para a gente ter uma segunda forma de expressar transformações, que é dizer o que ela faz na base. Esse é o resumo da nossa aula aqui. Tá? Então, ó, a gente poderia aqui, se quisesse tirar uma prova real, ver se está certa essa conta, pegar essa expressão e aplicar no 1 em 1. Se eu aplicar no 1 em 1, teria que dar 2 em 1. Vamos ver se dá mesmo, se a conta vai estar certa. Então, se eu fizer aqui o t de 1 em 1, segundo essa expressão, isso aqui vai ficar 1 mais 3 vezes 1 sobre 2, 3 vezes 1 menos 1 sobre 2, não é mesmo? Isso aqui vai dar quem? 3 vezes 1 dá 3, mais 1, 4 dividido por 2 dá 2, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2 dividido por 2 dá 1. Então, a gente vê que realmente o t leva o 1 no 2 e 1. E se eu fizer o t de menos 1 e 1, ele vai ser o quê? Substituindo em menos 1 em 1 no lugar de xy aqui na expressão, eu vou ter então aqui menos 1 mais 3 vezes 1 sobre 2. E aqui eu vou ter 3 vezes 1 menos, só que o x é menos 1, tá vendo? Então é menos 1. Eu tenho que colocar só no lugar do x. Se o x é menos 1, então eu ponho menos 1 só no lugar do x. Aí eu mantenho aquele sinal ali, sobre 2. Né? E isso daqui vai ficar o quê, então? 3 vezes 1 dá 3, 3 menos 1 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Primeira coordenada é 1. Menos com menos 1 dá mais 1, 3 vezes 1 dá 3, 3 mais 1, 4 dividido por 2, 2. Então dá o vetor 1 e 2, que é exatamente o que a gente tinha lá no começo. Então vê que a gente consegue recuperar, né? E veja também que passar da expressão algébrica para a função definida numa base é muito fácil. É só você aplicar a transformação, a expressão da transformação na base. Agora, se você tem, como é esse caso aqui, a t definida da base, como que você acha a expressão algébrica? Você tem que pegar um vetor genérico, escrever ele como combinação da sua base, que é dada. Você vai calcular o alfa 1, alfa 2, resolvendo esse sistema linear, que a gente achou a solução, substitui aqui, obtém então o vetor genérico xy como combinação da nossa base. Aí você aplica o t de xy, você troca o xy por toda essa expressão que é a combinação na base, igual a gente fez no teorema. Usa que t é linear para abrir na soma e escapar os escalar. E aí você finalmente aplica o t na base aqui. Ó. É aqui que vai entrar o t na base, tá vendo? Ele vai trocar o t de 1 por 2, 1, o t de menos 1 em 1 por 1, 2. É aqui que você usa o t aplicado na base. Né? E depois que você usou o t na base, aí você só desenvolve a expressão aqui e chega naturalmente na expressão algébrica para transformação. Tá? Então, é assim que a gente consegue aí, então, ir da expressão algébrica para t definido na base e da t definido da base para a expressão algébrica. Tá? Então, essa caracterização aí era o objetivo dessa aula de hoje. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês, né? Fica a minha dica aí sempre para vocês fazerem exercícios, né? Para treinar esses passos, para vocês fixarem esse aprendizado aí, tá bom? Bom, então, muito obrigado aí por assistir a aula aí e até uma próxima oportunidade. Abraço a todos.